Para você que segue aqui comigo, cadê o caso da Cris? Olha, o que eu recebo de mensagem sobre esse caso, afinal de contas, alguém sabe o que aconteceu, pelo menos é o que a família sente. Alguém sabe o que aconteceu e eu converso hoje com duas pessoas que eu ainda não havia falado, com a Cristina e com a Carla. Quem é a Cristina, quem é a Carla, por favor? Boa noite. Eu sou a Carla. Boa noite. Boa noite, Carla. Obviamente, quem está do seu lado é a Cristina, que recebe meu abraço também, meu carinho. Ô, Carla, você acha que a sua... Você é sobrinha, era sua tia, ela é? Isso. E você acha que ela se matou mesmo? Você acha que ela teve um mal súbito ou ela foi vítima de um assassinato? Eu acho que ela foi vítima de um assassinato. E quem você acha que matou a sua tia? Então, a princípio, eu não cheguei a suspeitar dessa pessoa. Mas por ele ter mentido, então aí eu comecei a suspeitar dele. Dele quem? Do Robert. Não é possível. Você também acha que o O Robert... ex-marido dela. Você também acha que o Robert é culpado? Mais pessoas da sua família acham também, não? Sim, eu particularmente acho porque ele mentiu. E qual das mentiras te chamou a atenção? Quando eu cheguei lá, que a gente já tinha ido para a delegacia fazer o primeiro BO, eu perguntei para o primeiro ex-marido dela qual foi o último dia, a última hora que ele tinha falado com a minha tia. E ele falou para mim que tinha pegado a Giovana na quinta-feira à tarde, daí não tinha mais falado com ela. Aí eu perguntei pro Robert. E aí ele falou que a última vez foi na quinta-feira, quando ele pegou a Mirella. E aí depois ele falou que não falou mais com ela na quinta-feira. Só que aí depois que ele falou que dormiu lá com ela e só foi embora na sexta-feira de manhã. Daí eu já comecei a suspeitar dele. E é verdade que o celular da sua tia, a última vez que foi mexido, foi no dia 11 de junho, na hora que o Robert estava dentro da casa? Isso. Mas o Carla, Na sexta-feira ela já não... Oi. a mensagem não ia mais, é isso? Isso, não ia mais. Ou seja, o celular dela não foi encontrado agora, então alguém a matou e sumiu com o celular e jogou fora, desligou já. Sim. Inclusive, eu perguntei pro vizinho dela qual que foi a última mensagem que ele tinha mandado para ela, tal. Ele mostrou as mensagens, eu vi todas as mensagens dele com ela, tal. Só que aí eu pedi para ver as do Robert também. E ele não tem nenhuma mensagem com ela. Nem a mensagem que ele falou que ela mandou para ele, chamando ele para ir jantar lá com ela na quinta-feira. Você olhou nos olhos do Robert? E foi essas coisas. Você conversou pessoalmente com ele? Aham. E o que você sentiu depois que você descobriu que ele teria mentido? Depois que eu descobri que ele mentiu, ali eu já comecei a sentir que foi ele que fez, mas aí eu não consigo mais olhar pra ele, eu não consigo encarar ele. Ô, Cristina, boa tarde, boa noite já, né? Você também compartilha da mesma opinião? Para você, o Robert matou a Cris? Boa noite, Bate. E então, assim, certeza não. Eu não dou essa certeza, até porque, né, a gente vê vários crimes aí que tudo aponta que é a pessoa e na hora sempre tem outra. Então, como teve nesse negócio da chave que ficou no portão, isso é uma possibilidade, né, de alguém ter entrado. A gente até fica imaginando mil coisas. Mas assim, o que deixa a gente um pouco intrigado é que ela não ficava sem mexer no celular. Não ficava. E a partir do momento que ela chegou em casa, né, que foi depois das 11 horas, aí parou de funcionar o celular dela. Ligava, não tocava mais. Então, tá complicado, a gente nem sabe mais o que pensar. Até que horas o Robert ficou na casa?
Segundo ele contou pra gente que foi até às 7, 7h30 da manhã. Então, 11 horas da noite, ele estava lá dentro. Acredito que sim. E você acha que é impossível entre 11 da noite e 7 horas da manhã, pelo que você conhece a Cris, ela não ter mexido no celular? Isso eu acho. Até porque assim, né? Igual a gente já pensou, a gente pensa várias coisas. Pensei até assim, no meio do caminho, sei lá, alguém roubou ela e levou o celular. Aí ela chegou sem celular em casa. Mas até então ela ia comentar com ele. E ele não assim, ele fala que ela não mexeu em celular enquanto ele estava lá com ela. Ele fala que não viu ela mexer em celular. Então não sei. É um mistério aí. E é muito estranho, desculpa, né? Eu tenho que me intrometer, infelizmente, nas relações das famílias. Mas assim, é muito estranho o cara já ter uma outra mulher, a mulher ser ciumenta, a Cris ter ciúmes dele com a mulher, e ele dorme na casa da Cris, janta na casa da Cris. Para mim, essa situação tem que ser muito bem investigada, né? Claro que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas carece de uma investigação firme. Pode falar, Carla? Quer falar alguma coisa? Quero. Pode falar. Então, o fato dele ter dormido lá, tal, mesmo sendo casado já, mas o que mais me chamou a atenção também foi ele ter pegado a Mirella, ter levado para a casa da atual mulher dele e depois ter voltado para lá para ficar a noite toda com ela lá. E eu fico me perguntando por que ele não ficou, os três, ele, a filha dele e ela. Peraí, eu não tinha parado para pensar nisso. A criança tem 5 anos. Isso. Ele pegou a criança, ou seja, que era um momento de a criança com a mãe e o pai, né, que é o sonho de todas as crianças, e em vez de ficar com ela, ele deixou a criança com a madrasta e voltou para ficar com a mãe da criança? Isso, ele falou, como ele trabalha de motorista de aplicativo, ele falou que foi fazer umas corridas e aí ela mandou uma mensagem para ele falando para ele jantar com ela. E aí ele foi. Só que eu pedi para ver essa mensagem e ele não tem mais, ele apagou todas as mensagens. Tipo, ele não tem mensagem com ela nem falando da filha deles. Deixa eu ver a reportagem, por favor. Eu queria saber o porquê. Lógico, todos nós. Vamos ver. Aos 33 anos, Cristiane tem 2 ex-maridos e um suposto namorado. Quem poderia estar por trás da morte dessa mulher? Nossa equipe segue atrás de respostas e possíveis suspeitos desse caso. O boletim de ocorrência foi registrado no primeiro DP de Guarulhos, mas a investigação não começou no momento da comunicação da morte. O caso de Cristiane foi encaminhado para a seccional e ainda estava sendo repassado para a delegacia da área. A cobrança da família por respostas aqui no Cidade Alerta acelerou o trabalho da Polícia Civil. É a equipe de investigação aqui do 9º DP de Guarulhos quem assume o caso de Cristiane. Esses boletins de ocorrência foram registrados pela família no primeiro DP. Por isso, a investigação aqui do 9º começa a ir atrás dessa situação. O que a família mais reclama é exatamente pela morte de Cristiane, inicialmente ter sido registrada como uma morte natural. Só que quando o corpo da vítima foi retirado do quarto, do local onde foi encontrado, havia manchas de sangue em cima da cama e também em outros pontos naquele quarto. Então, a família voltou ao primeiro DP para reclamar sobre essa comunicação, que inicialmente é feita pela Polícia Militar, que esteve no local, não percebeu nenhuma marca de violência, mas segundo a Polícia Civil, essas marcas iniciais de violência se tratam de tiro ou facada, não de manchas de um possível estrangulamento, porque isso pode aparecer no corpo depois. Segundo a família, haviam marcas nos braços de Cristiane e também no pescoço dela. Marcas como se fossem roxos, como se ela tivesse sido segurada ou até agredida e estrangulada. O que a Polícia Civil explica é que o SAMU não atesta a causa da morte, apenas
que não há necessidade de levar a pessoa até o hospital, o SAMU só constata a morte. A Polícia Militar, quem faz a comunicação do local onde foi atender a ocorrência até a Polícia Civil. Então, por isso, provavelmente, esse registro inicial de morte natural se deu por conta dessa comunicação. Quando a família registrou o boletim de ocorrência e voltou para a casa de Cristiane, viu o corpo sendo retirado e todos esses indícios que ela poderia ter sido vítima de alguém, a irmã, inconformada, voltou à delegacia e registrou, cerca de 6 horas depois, um novo boletim de ocorrência, onde a morte suspeita foi declarada. Por isso, a família espera essa investigação. Como tudo foi passado do primeiro DP para o 9º, a equipe ainda está assumindo o caso. Nesse momento, os investigadores estão na rua para conversar com os parentes e também irem atrás desses nomes que foram apontados no boletim de ocorrência. O namorado, que teria encontrado o corpo ao lado do vizinho, e também o ex-marido, que passou a última noite com Cristiane antes de ela parar de responder às mensagens de todos que a procuravam. Chegamos na casa e aguardamos o término da conversa dos parentes de Cristiane com os investigadores. A família está acompanhando então aqui o trabalho da Polícia Civil, os investigadores estão lá em cima, ó, conversando com os parentes, pegando todos os detalhes e os nomes dos ex-maridos e também do atual namorado, junto com o vizinho também, testemunha, que encontrou o corpo de Cristiane no sábado à noite. Então, os investigadores agora estão chamando a família, pegando essas informações, para que os parentes também voltem até a delegacia para passar todos os detalhes. Eles terão os depoimentos registrados e então também a Polícia Civil, que está na rua, atrás de mais testemunhas e possíveis suspeitos. Os investigadores também vão atrás dos 2 ex-maridos de Cristiane, do atual companheiro, que na verdade agora diz que não era namorado dela, mas que eles se encontravam. E foi justamente ele que estava na porta de Cristiane quando o corpo dela foi encontrado. O vizinho, pela manhã, naquele sábado, dia 13, achou a chave de Cristiane no portão. Só que o portão estava aberto, ele achou isso muito estranho. Isso foi pela manhã, às 9h30. Só que quando ele retornou do trabalho, às 6h30 da tarde, a chave ainda estava lá. Cristiane não respondia as mensagens. Foi nisso que ele encontrou o namorado de Cristiane no portão, que dizia a mesma coisa, que mandava mensagens e ela não respondia. Então os dois decidiram entrar na casa. A porta estava aberta e o corpo dela em cima da cama. Por isso a Polícia Civil quer entender por que o ex-marido saiu naquela manhã e o namorado chegou depois, se existe alguma relação com essa visita até o momento da morte de Cristiane. A Polícia Civil está saindo agora, então, com todas as informações. A equipe vai seguir nessa investigação nesse momento. Aqui a família agora amparada pela equipe que assumiu o caso, está mais tranquila, sabendo que agora a investigação vai andar e que alguma resposta os investigadores terão. Essas pessoas que precisam ser ouvidas ainda, apesar de já ter passado uma semana da morte, precisam ser levadas na delegacia para esclarecer tudo. Porque até agora as pessoas falaram, mas na reportagem, aqui no Cidade Alerta, algumas conversaram com os parentes, a mãe da Cristiane aqui, as 2 irmãs, muito abaladas, esperando por esse momento que acaba de acontecer há bastante tempo. Desde que vocês souberam da morte, vocês esperavam a presença da polícia, o acompanhamento do caso? Com certeza, só que quando a gente chegou lá, já não tinha nem ambulância e nem polícia. Entendeu? Porque não foi a gente que chamou, a gente foi aos últimos a chegar lá. E aqui na sua mão, o que você tem? Aqui eu tenho que
Depois que nós chamamos a Record e foram atrás, correram atrás, estão dando muita assistência a gente para descobrir, selecionar esse caso que a gente não sabe o que aconteceu e ia ser uma morte sem exame, colocar no caixão e lacrar e já era. E agora o policial já pegou uns nomes aqui, eu vou levar caixa do celular dela que se sumiu. O ex-marido estava com ela Tava, nesse mas momento. ele disse que ela não mexeu no celular. Ele não viu. Ele disse que em momento nenhum ela mexeu no celular. Ele não viu o celular com Não. ela, ele diz. Vocês acreditam que ela estava sem o celular? Ela não se afastava do celular. Se ela estava em casa o dia inteiro, onde que estava o celular dela? Ela disse para alguém que tinha perdido o celular? Não, inclusive ele me falou que ela tinha mandado mensagem para ele ir jantar com ela. Do celular dela, provavelmente. Então eu perguntei para ele, como que ela mandou mensagem para você? E vocês chegaram junto na casa, entraram junto e ela não falou, se perdeu. A família ressalta que Cristiane era saudável e estava muito feliz. Pode, uma pessoa com 33 anos, que cuidava da mãe, que cuidava das irmãs, que agia por tudo, cabeleireira, feliz porque trocou de carro há 3 meses. Ela trocou de carro, ela disse, nossa, a gente está muito bem, troquei de carro, eu e minhas filhas estamos muito bem. Ela estava muito feliz. Para eles, o trabalho inicial da perícia foi extremamente prejudicado. Agora, a esperança é que a Polícia Civil não demore para agir. O medo é de que o verdadeiro assassino fuja. A investigação ainda está muito preliminar, apesar de já ter passado uma semana. Só que o laudo do IML, segundo a polícia, eu trago essas informações para vocês agora, eles pediram que ele seja entregue o quanto antes, pediram urgência. Ai, Normalmente, graças a família, Deus. esse laudo, acho que é importante as irmãs e a mãe acompanharem essa notícia, que vocês esperam muito. O laudo feito no corpo, inicialmente, geralmente demora 1 mês para chegar. Só que eles pediram pressa e prometeram que talvez em 1 semana chegue. Só que a Jesus, família graças não a quer Deus. esperar o resultado do Eu laudo quero. para que a investigação prossiga, porque em 1 semana ainda tudo pode acontecer. Tudo. Um possível assassino pode fugir. Isso. O que te emociona? Você como irmã nessa luta, acompanhando sua mãe, a sua irmã Eliane também. É que não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar, porque nós éramos uma família que tudo a gente falava, a gente conversava. A gente sempre passava final de semana junta na casa da minha mãe. E aconteceu isso com ela. Enquanto conversamos com os parentes, chega a última pessoa que esteve com Cristiane, o ex-marido Robert. Era para alguém ter ficado no cemitério. O certo seria a perícia chegar na casa ainda com o corpo dela lá, que nada tivesse sido mexido, porque o próprio perito ia perceber aquele sangue, as marcas no corpo, porque vocês indicam que ela tinha, sim, marcas no corpo. Então, todos que viram na hora também falaram. Ela estava com as mãos para cima, os dedos estavam rígidos assim e a mão parecia estar dura, não estava uma mão mole. E o SAMU constatou para as pessoas que estavam lá que ela tinha morrido há 2 horas, que nem que falaram para nós. Que o Robert, né, o ex-marido dela, que é aquele, ele que mostrou o papel do SAMU. Cadê o papel do SAMU, Robert? Vem aqui, por favor. Cadê esse papel? A família tem? Eu levei para a delegacia. Qual delegacia? O primeiro DP. Mas eu fui até o primeiro DP e esse papel desapareceu. Ainda não chegou no 9º DP. Nenhum registro, porque geralmente é um papelzinho assim, né? Que eles entregam. Um registro. O SAMU atesta a morte, a polícia militar chega no local, vê a ocorrência e passa para a polícia civil o que ela percebeu naquela cena, o que precisa ser feito em relação à morte. Você teve contato com o SAMU, Robert? Assim que o SAMU chegou, eu acompanhei do lado de fora do quarto, né? E a médica do SAMU falou que
já não havia mais sinais de vida mesmo, né? E que pela experiência dela, ela já teria falecido há mais ou menos entre 1 e 2 horas. 1 e 2 horas da Isso. madrugada, da manhã, da tarde, Não, ou há 2 horas? Do decorrer que acharam o corpo. Em 2 horas ela já ficaria dura? Isso foi o que a moça do SAMU falou, né? E mais o que ela falou, pessoal do SAMU? O que eu ouvi foi só isso. E depois, quando pegamos o documento dela, entregamos pro médico, né? O médico só me chamou lá embaixo já na casa, fora do local, e me entregou o papel. Aí ele falou, olha, é só ir com esse papel, o documento dela, a polícia já foi chamada, entrega para a polícia que eles vão fazer o boletim deles e depois do boletim deles vocês levam lá na primeira DP para poder fazer o boletim de ocorrência. Mas o que é importante a gente entender, em que momento morte natural foi dita ali no local? Quem foi que falou isso? Então, eu não ouvi falando morte natural, só a policial, depois que ela pegou e falou assim, morte natural. Eu tentei ler o papel do SAMU, do médico do SAMU, mas a letra estava muito garranchuda, não consegui entender. Até a própria policial não entendeu, ela disse que só tinha entendido morte natural. Colocou no boletim dela e levou para adiante. Robert, até a viatura, Robert, desculpa. É É importante a gente deixar claro isso Sim. aqui, porque a gente precisa entender onde aconteceu essa falha. O SAMU não atesta a causa da morte, apenas a morte. Exato. Então você me disse que ouviu a PM dizendo morte natural. Exato. Mas que a PM teria lido no relatório do SAMU? Exatamente. Conversamos sobre como tudo teria acontecido. O Robert, então, traz informações importantes que precisam ser investigadas. Ele aponta que no momento que ele saiu da casa de Cristiane, deixou a chave no portão, um homem passou na rua, na frente, viu ele saindo. Ele estava com uma bebida na mão? Isso, eu tava com um potinho de Corote, barrigudinha, corote, sim, uma bebidinha que... Então é um morador de rua, algo do tipo? Não aparentava. Não aparentava ser morador de rua, não. Você lembra as vestes desse homem que passou na frente da casa? Eu lembro que ele tava de camiseta branca, mas calça assim, camiseta branca e boné. E bebendo E bebendo corote. na garrafinha. Isso. Você lembra o momento exato que você saiu pra gente tentar levantar um circuito de segurança na rua, por exemplo? Entre 7h10 e 7h20 da manhã, isso eu tenho certeza. Porque 7h30 eu tenho já contrato fechado com um rapaz para levar ele pro serviço. Você já tinha saído? Já tinha saído. A ausência de Marcelo, o homem que aparece no boletim de ocorrência como o namorado, soou estranho para a família de Cristiane. Outra coisa também que a família gostaria, porque dos nomes envolvidos nessa história, que são os relacionamentos, as pessoas com quem Cristiane tinha mais contato, Robert, ex-companheiro, pai de uma das filhas, o relacionamento mais recente, além do namorado, que diz não ser o namorado e que a família não sabe onde mora, nem quem é exatamente. Apenas Robert o conheceu na porta da casa e conversou com ele. Tem um telefone, só que ele não apareceu aqui para tentar ajudar a mãe, a irmã. Pelo telefone ele negou o namoro com a Cristiane. Na hora que ele encontrou o corpo, ele falou que não era namorado, que ele estava se conhecendo, que tenha conversado com ela 2, 3 vezes. E aí eu falei assim, aí minha filha ficou nervosa, gritou com ele. E como que você chamou o SAMU? Ele disse, então, eu liguei para o SAMU e fui procurar o pai do Rob. Foi procurar ele. Robert ainda aponta o nome de outro rapaz que teria se relacionado com Cristiane antes de Marcelo. Então ele te conhecia, sabia de você? Como que ele te achou? Então, segundo ele, assim que ele achou o corpo, que ele chamou o SAMU e a polícia, ele foi procurar no carro da Cristiane a bolsa dela para ver se achava o contato de algum familiar. Porque, segundo ele, ela tinha comentado que o pai de uma das filhas morava Segura próximo. um pouquinho para mim, por favor. Segura um pouquinho. O Robert está garantindo que não viu
a Cris mexendo no celular. Mas ela ficaria muito tempo sem mexer no celular. E outra coisa, como é que esse celular some do lugar? A Cristina deu uma opinião que eu achei pertinente, né? Se alguém tiver entrado na casa para, por exemplo, abusar sexualmente ela ou para assaltar o lugar. Aliás, tem que fazer. A autópsia vai ser feita quando, hein? A exumação. Já exumaram o corpo? Em que pé tá isso? Carla, você sabe? Não, eu não sei. Já sabe, Zamataro, quando vai ser a exumação do corpo? Amanhã muita gente vai prestar depoimento da família, mas cada dia que passa, o processo natural de putrefação do corpo vai complicando. A perícia na casa já foi comprometida, porque a família entrou, né? A família não tinha dimensão naquela hora do que tinha acontecido dentro daquela casa, precisava entregar a casa para o dono do imóvel e acabou mexendo numa cena de possível assassinato. Agora, o que eu não posso afirmar é que todos da família ali fizeram isso sem ter noção do que estavam fazendo. Boa parte, sim. Será que o Robert não sabia mesmo que podia estar diante de uma cena de assassinato? Mas o que mais me intriga, e que para mim até agora não tem explicação, até agora não entra na minha cabeça, eu acho... Como que é o nome da companheira do Robert, meninas? Vocês sabem? Jéssica. É Jéssica. Eu acho que nós temos que conversar com a Jéssica. Eu acho que a Jéssica precisa nos esclarecer alguns pontos. Por quê? Veja só. A Jéssica já morre de ciúmes da Cristiane. A Cristiane morre de ciúmes da Jéssica. Ao mesmo tempo, o Robert garante que as duas não se conhecem pessoalmente, mas que a Cristiane já tentou ir atrás da Jéssica. Por que o Robert vai até a casa da ex-mulher para dormir com a ex-mulher se ele não tinha nada com ela? Ele garantiu aqui no programa que eles não fizeram nada naquela noite. Se não tivesse nenhuma segunda intenção, por que ele pegou a filha e levou para a madrasta tomar conta da criança? Isso para mim não encaixa, eu não tinha me atentado a isso. Por quê? A única explicação que existia para mim até agora o cara quer ter o lado dele como pai e quer mostrar para a filha que dá para ter um relacionamento saudável entre pais separados. Por mais que seja difícil de acreditar, eu ainda quero imaginar no bom senso do ser humano, sabe? Nas boas relações entre os pares. Só que agora você me contando que ele pega a menina, deixa na casa da madrasta e volta para a casa da ex-mulher. Se ele for inocente, ele pode usar essa desculpa mesmo do aplicativo que ele trabalha. Se não, se for suspeito, como vocês mesmas me disseram aqui, né, que você, principalmente a Carla, que desconfia muito do Robert, quem garante que ele não tiraria essa menina de dentro de casa, porque com 5 anos ela ia ser uma testemunha, concordam comigo? Concordo. Mas olha, se o Robert estiver mentindo, é um baita de um ator, hein? Ele chorou aqui no primeiro dia, Carla. 3 vezes ele chorou. Como é que uma pessoa que vem em rede nacional chorar pela morte da ex-mulher vai ser culpado, Carla? Posso falar? Pode. Então, pra mim o choro não é de verdade, porque o velório dela foi bem triste, todos chorou. O pastor fez uma oração linda e ele não derramou uma lágrima. E quando ele se viu na frente das câmeras, ele quis chorar. Posso estar errada, mas eu achei estranho. Ele não chorou no velório, assim? Ele foi no velório, foi no enterro e só chorou na hora que ligou a câmera, você está dizendo? Sim, ele esteve o tempo todo com a gente. Você achou que o choro dele foi forçado, Carla? Pra mim, Carla Beatriz, sim. Vocês procuraram a Jéssica, que é a atual companheira dele? Não. Ela procurou vocês? Também não.
Ela foi no velório da minha tia, mas ela não falou com a gente também. Mas eu imagino que ela deva ter no celular as mensagens trocadas com Robert na noite do crime, ou da morte natural, ou do suicídio, não? É. Ele falou que ela acha que ele estava trabalhando. Não sei. Mas eles trocaram mensagens, com certeza. Porque hoje em dia é difícil todo mundo só combinar alguma coisa por telefone. Geralmente se manda mensagem no Zap ou SMS, né? Sim. E se realmente ela tivesse ele falou que ficou a noite toda acordado com a minha tia. Pois é, isso é muito estranho, né? Que relação estranha de ex com mulher. Mas até aí... Me fala uma coisa, se realmente se confirmar a sua suspeita, Carla, de que o Robert possa ter matado a tua tia, você acha que ele teria feito isso por qual razão? Então, eu não consigo imaginar. Eu tinha até acabado de falar aqui pra minha tia que eu espero que não tenha sido ele, porque a decepção vai ser maior. Porque ele, mais que qualquer pessoa, sabe o quanto que minha tia amava ele de verdade. Você acha que a sua tia ainda tinha paixão por ele? Tinha o mesmo sentimento da época em que estavam juntos? Sim, sim. Você acha que tem mais gente envolvida, além do Robert, na sua opinião? Ou ele fez tudo, se realmente fez? Né? Eu não acredito, eu não quero acreditar. Você acha que tem mais gente envolvida nisso? Então, eu não sei. Igual eu te falei, a minha suspeita por ele começou quando ele mentiu. E aí eu não consigo mais imaginar outra pessoa. Olha, tá me chegando aqui agora a informação. Amanhã a Jéssica vai falar nesse programa, é isso, Zamataro? Amanhã a Jéssica, companheira do Robert, que ficou com a criança no momento em que o Robert estava na casa. Não se sabe se na hora que ele estava lá a moça morreu ou se foi depois. Isso a polícia vai esclarecer. Ok, amanhã então com exclusividade a Jéssica estará nesse programa. Vamos seguir com a reportagem, por favor. Que no caso seria eu, só que eu não moro mais lá. Só quem mora são meus pais. E ele achou uma habilitação do pai da maior, da outra filha, né? Ele foi lá no condomínio, chegou na portaria, perguntou se alguém conhecia, se tinha algum parente lá e chegaram no meu pai, né? Mas como? Não dá para entender. Ele, pela CNH do ex-marido, ele chegou no seu condomínio? Isso, porque o ex-marido dela também morava lá com ela. Ele chegou a morar lá e o pessoal lá, todo mundo se conhece, né? E quando mostraram a foto pro porteiro, o porteiro pegou e falou assim, ah não, ele morava aqui e tudo mais, e ele perguntou, tem algum parente aqui? Ele falou assim, olha, tem o pai da menininha, que mora aqui, peraí que eu vou ligar lá. E aí foi quando chegou no meu pai, né? Inclusive na hora que meu pai viu que ele falou, ele se apresentou para o porteiro como namorado. Ele falou, eu sou o namorado da Cristiane, preciso de um parente, né? E aí o meu pai, até nervoso também, quase chegou a agredir ele, né? Porque perguntando que ele o podia que foi ter algo que a ele ver? fez. E aí ele falou, não, a gente só estava se conhecendo e tal, eu encontrei o corpo. E aí eles foram para lá, meu pai ligou para o meu cunhado e para minha irmã, que ligaram para mim quando eu já estava em casa, né? Eu tinha acabado de chegar em casa, que eu tinha ido lá no condomínio buscar a minha filha, né? Cheguei em casa, fui tomar um banho, foi quando a minha esposa bateu na porta do banheiro e falou assim, sai, que encontraram a mãe da Mirella morta. Robert mostra as mensagens enviadas para a ex no dia seguinte ao encontro. Aqui o Robert está mostrando a conversa dele, licença, Robert, com a Cristiane. Aqui o nome dela está salvo como a mãe de Mirella. E segundo o ex-marido, as conversas anteriores sobre a combinação daquele jantar foram apagadas, porque ele tem esse costume. Então aqui as mensagens que aparecem são do dia 12 de junho, sexta-feira. Quando ele diz que às 7h20 da noite... Ele pergunta para ela se está tudo bem, fala que está com dinheiro da pensão e se ela está em casa. Só que ela não responde. No sábado de manhã, então, o Robert insiste, chama a Cristiane de novo,
fala do salão, pergunta também da pensão, só que ela não responde. Aí ele começa a ficar preocupado, ó. Tudo bem, desde ontem tentando falar com você, onde você tá? Me responde, por favor, assim que possível. Cadê você? De hora em hora. Então, 8 da manhã, 9 da manhã, 4 da tarde, quase 7 da noite, são os momentos que ele manda a mensagem. Recebemos o retorno da Secretaria de Saúde, reafirmando que a notificação do óbito do SAMU não expressa qualquer menção à causa da morte. E na avaliação da vítima e descrição da cena, o médico do SAMU descreve presença de sangue no polo temporal esquerdo e boca. E ainda questiona a avaliação da perícia. A Secretaria de Saúde esclarece que não cabe ao SAMU decidir se é necessário fazer necrópsia ou não e que o boletim de ocorrência policial é baseado nessa notificação de óbito. A família não tem qualquer informação sobre quais exames teriam sido feitos durante a autópsia no corpo de Cristiane, mas espera ansiosa por esse retorno que pode ajudar a investigação. Não sei o que fizeram com ela, que eu não acredito. É que é morte natural, eu não acredito. De jeito nenhum. E o que for culpado tem que aparecer. Em nome de Jesus, tem que aparecer o que for culpado. Bom, então amanhã eu já chamo a Carla, a Jéssica, né? A Carla não, a Carla e a Cris. É que tem Jéssica que é alguma parente de vocês também, não é? É minha irmã. É sua irmã. Amanhã vamos ver o que essa mulher, a companheira atual do Robert, tem a dizer sobre tudo o que aconteceu, tá bom? A gente vai até o fim para descobrir exatamente o que aconteceu com a sua tia, a Cristiane, tá bom? Tá bom. Fiquem em paz, vocês duas, por favor, fiquem em paz. Vem para mim, por favor.